Olá, eu sou o Jal, cartunista, jornalista. Comecei minha carreira há 50 anos atrás, exatamente 50 anos. Primeira publicação no Quadrinhos da Folha de São Paulo, meu personagem Zélio, o repórter. Meu desenho não era nada bom, mas as ideias e o texto gostaram, então me deram essa chance. Então comecei logo na Folha de São Paulo. Daí comecei a trabalhar em vários lugares. Um deles logo em seguida foi a TV Tupi. Fui chamado para fazer as caricaturas e a abertura do programa Os Trapalhões e a parte de merchandising para o Beto Carreiro, Sérgio Muratti. E na Tupi comecei a fazer também, trabalhar em outros programas também, até com a Ana Maria Braga, como jornalista e como desenhista, né, fazendo as ilustrações, programa ao vivo que ela tinha chamado Mural na Tupi. Fui trabalhar em várias televisões também no decorrer da minha vida, como desenhista, chargista, ganhei alguns prêmios. Também trabalhei em outros jornais, na revista Arigato, que era uma revista da colônia japonesa juntando brasileiros e niseis, né? Foi muito bom, né? Como ilustrador e como chargista e como jornalista. Daí trabalhei no Jornal de Brazilians, que era feito aqui em São Paulo, mas para o público brasileiro lá de Nova York. Também fiz matérias e tal, sempre trabalhando como jornalista e desenhista. Vocês podem ver pelo currículo que eu passei. Depois virei chargista no jornal DCI, com um desafio tremendo, que foi trabalhar no lugar do Paulo Caruso, que é um baita de um desenhista, arquiteto, né, com um desenho cheio de achúrias e tudo mais, e o meu desenho é mais seco, linha clara, né? Mas consegui, fiquei 7 anos e meio lá e estava bem com os cartoons. Os empresários parece que gostaram e eu fiquei lá. Só saí para ser editor de humor do Pasquim em São Paulo, uma ideia do Jaguar de fazer o Pasquim aqui em São Paulo, e ao mesmo tempo fiz o programa Catavento com o Luiz Chilson, né, outro companheiro, que trabalhou sempre comigo, que fazíamos os bonecos, as vozes, manipulação do programa Catavento, e esse programa foi premiado no festival da NHK no Japão, o Festival Internacional de Programas Infantis, foi premiado em Cuba, né? Então, paralelamente a tudo que eu fazia como cartunista, sempre tinha esse lado da televisão, rádio também, trabalhei na Rádio Tupi com programa diário também, Rádio USP. Fiz muitas coisas em várias áreas, né? Então fui abrindo o leque. Mas o que eu queria contar é a importância de um trabalho que eu faço, que não ganho por isso, é um trabalho de voluntariado, mas que sempre achei importante, que é organizar os desenhistas. A gente lutava por uma lei que estava já há um tempo lá no Congresso, em 1982, 83, deputado João Paulo, Chapéu de Couro, tinha um programa dele, ele fez pegou uma lei antiga e mexeu e botou lá uma lei que protegia o quadrinho brasileiro, obrigando jornais e revistas a publicarem quadrinho nacional, porque o estrangeiro veio sempre muito barato. Aqui a gente não tem nem como competir de igual para igual. Eu via que não tinha uma representação para representar os desenhistas em Brasília e resolvi fazer uma parceria com os sindicatos jornalistas de São Paulo, para eles cederem o local e a gente criar uma associação ali dentro do sindicato. Botei um anúncio no jornal, os desenhistas foram lá, fundamos a nossa associação, a Associação dos Quadrinistas e Caricaturistas do Estado de São Paulo. Existe até hoje essa associação e criamos ali algumas coisas importantes. Para a lei, a gente viu que tinha a campanha das diretas. Enfio morava em São Paulo, ele deu a ideia de fazer o boneco do Teotônio Vilela para aquela campanha, e a gente sair pela primeira vez na história, os desenhos saindo com os cartazes ao lado do Teotônio Vilela na campanha das diretas. Foi capa de revista, foi divulgado até fora do Brasil. Os filhos do Teotônio gostaram tanto dessa repercussão do boneco do pai, que tinha falecido há pouco tempo, e eles chamaram para a gente levar o boneco para fazer a campanha em Brasília também, né? Que tinha um comício em Brasília, foi o primeiro comício popular de Brasília, foi campanha das diretas. E a gente foi lá com o boneco participar, conseguiu colocar
lá dentro do Congresso o boneco, porque era no dia seguinte, a gente chegou lá e não tinha lugar para colocar, subimos a rampa com o boneco, deixamos no Salão Negro. Os guardas não queriam, mas a gente chamou os jornalistas ali, que trabalhavam lá na sala ao lado, né, na cobertura do Congresso, e falamos, olha, estão querendo tirar o Teotônio do Congresso, o último pedido dele era ele ter voltado ao Congresso, né? Então conseguimos, sair até na Veja, saiu em vários lugares também, teve muita repercussão. Com isso, aquele boneco que tinha aqui na lapela um bottom com o símbolo da nossa associação, conseguimos chegar em Brasília, né, sem gastar, porque foi pago tudo aquilo lá pelos filhos do Teotônio, né, e a gente conseguiu chegar em Brasília e conversar com os congressistas lá sobre a lei. Então, começamos a nossa representatividade dessa forma. Tinha que ser criativo, né? Tudo é um desafio, não tinha como ser diferente. E conseguimos que essa lei pelo menos andasse, né? Na verdade, ela ainda não saiu do Congresso. Nós estamos ainda conversando com o Orlando Silva, que é o deputado que está na relatoria lá da Câmara para passar para o Senado. Mas é assim, é difícil, as coisas são difíceis. A nossa área de quadrinhos e humor gráfico é a última da fila. Pode ver que tem incentivo para todas, de leis, inclusive para todas as artes, e a gente batalha demais. A nossa representatividade, por não ter grana para ter uma associação mesmo, com pessoas trabalhando e tal, e os desenhistas não têm tempo. Esse tempo eu dedico porque eu sei lidar com os problemas de você conversar com todos os desenhistas, desde Maurício de Souza até o que está entrando. Aí a gente consegue dar um atendimento no tempo que a gente tem, né? Sempre tentei fazer as duas coisas, né? Mas aí a gente fez esse troféu HQ Mix, está durando até hoje, e criamos, naquela época da AQC ainda, o Dia do Quadrinho Brasileiro. Hoje é comemorado o Brasil inteiro, mas foi criado por nós em 84 também. A gente pesquisou e vimos que o Brasil tinha pioneirismo na publicação de quadrinhos. 30 de janeiro de 1869, As Aventuras de Inhoquim, de Ângelo Agostini, foram publicadas na revista Vida Fluminense, semanário, primeira graphic novel do mundo, que a gente tem a notícia, pesquisamos e não encontramos mais nenhuma. Quadrinhos já tinha algumas quadrinizações da era Gutenberg, né? Porque no Homem das Cavernas já fazia quadrinhos, né? A sequência de como caçar um antílope e tudo mais era quadrinhos. Mas os americanos sempre falaram que quadrinhos começou lá, isso a gente já sabe, né? Que eles sabem divulgar muito bem as coisas. Mas o deles é o Yellow Kid, que é 1895. O nosso é de 1869, né? Quer dizer, quebra totalmente. Então, por isso a gente conseguiu que o Dia do Quadrinho Brasileiro pegasse e valorizasse a nossa data de pioneirismo, né? Então, essa luta é uma luta constante. Por exemplo, a gente está lutando há muitos anos para ter um museu. O Brasil não tem nenhum museu de artes gráficas. O Gualberto reuniu mais de 10 mil originais, companheiro Gualberto, que sempre trabalha comigo também em várias coisas, reuniu mais de 10 mil originais cedidos gratuitamente pelos desenhistas brasileiros para esse museu. Não se consegue fazer o museu. Se conversa com todo mundo acha a ideia sensacional, mas não sai do papel. E a gente precisa, para preservar esses cartoons antigos feitos em papel tem data para acabar, então a gente está lutando por isso ainda. Então tem muitas lutas ainda, a própria lei que não saiu ainda, agora é uma lei de incentivo fiscal para quem publicar quadrinho brasileiro. Então isso é muito importante. Outra coisa que eu tenho feito bastante, eu criei as Flash Expo. Flash Expo são as exposições rápidas. Então, geralmente, quando tem que homenagear alguém, morreu o Silvio Santos, os desenhistas já vêm me cobrar, vamos fazer uma Flash Expo para homenagear, mas tem efemérides, várias coisas que a gente faz. Então é importante essas Flash Expo para mostrar a nossa importância como desenhistas que trabalham rápido e tem uma importância no dia a dia das pessoas. A história passada pelas charges publicadas, ela é muito mais real, às vezes, do que a própria fotografia. As fotografias de presidentes que ficam nos livros são aquelas escolhidas, Photoshop, agora com inteligência artificial.
Agora, uma caricatura é o político como ele é mesmo. Se ele é carecão, é careca. Se ele é vesgo, é vesgo. Quer dizer, não tem nenhum Photoshop ali, ao contrário, né? A caricatura mostra justamente as coisas que têm mais proeminência naquele rosto. Então, é muito importante, e eu comecei a perceber isso com o meu trabalho, e alguém tem que fazer esse trabalho de atendimento, esse trabalho de passar informações. E há alguns anos atrás, eu conheço já há muito tempo a professora Sônia Witten. Ela criou o curso de editoração de quadrinhos na ECA, na USP. Depois ela foi dar aulas de cultura brasileira nas universidades japonesas, durante uns 7 anos, mais uns 7 anos nas universidades lá da Europa, Holanda, França, Portugal. E ela tem uma pesquisa grande, várias palestras, essa coisa toda. Eu me juntei com ela para fazermos um livro e um grande desafio. O livro chama-se Efeito HQ, e ele é virtual e gratuito também, porque professor também é feito para professor, educadores e pais. A maioria não tem dinheiro também para comprar nem livro, né? Os professores são os mais sacrificados, e a gente abriu justamente porque vai facilitar o trabalho de todos eles, e de graça, sem ter que comprar equipamento, é papel e lápis, sabe? E nós pedimos para a Prefeitura de São Paulo, Secretaria de Educação, para nos dar uma escola, pelo menos para a gente ficar 3 meses, e eles deram duas escolas, uma do lado da outra, que facilitava o trabalho, da periferia, lá em Santana, para a gente ficar 3 meses mergulhados lá dentro, aplicando os exercícios de quadrinhos para os alunos absorverem qualquer matéria. É matemática, português, ciência, e os professores não eram obrigados a ter essa assessoria, né, que a gente estava fazendo, mas a maioria topou, e a gente participou até de algumas aulas, né? Passamos para eles o que eles deveriam fazer, os exercícios que deveriam passar, como que deveria ser. E olha, o resultado foi sensacional, sensacional. Depois daqueles 3 meses, a gente pegou os professores e fizemos um balanço, e o resultado foi que o mínimo de evolução dos alunos não teve involução, teve só evolução, melhorou. 10% é o mínimo. Bom aluno ainda melhora. Aquele aluno que dorme em sala de aula, não presta atenção, não tem um bom desempenho, aquele que é mais necessário da gente ganhar para ele não repetir, para ele não sair da escola, esse teve até 100% de evolução. Por quê? Porque a linguagem dos quadrinhos é mágica. Eu fiz isso daí também na FEBEM, na época FEBEM, hoje Fundação Casa, para arrefecer violência com as crianças, e também funcionou. Então a gente abriu esse livro, e hoje milhares de professores estão adotando esse processo, o efeitohq.com. Tem lá, colocamos inclusive aí no material o apoio do Ziraldo, o apoio do Maurício, e realmente a gente está conseguindo mostrar que dá para você evoluir na educação, e nós estamos precisando no Brasil, é urgente. Não é uma questão de dinheiro, isso prova que são as ideias e como você pratica as ideias, que sem você gastar nada você consegue melhorar muito a educação no país, com histórias em quadrinhos. E isso valoriza os autores nacionais, valoriza a arte, valoriza o ser humano. Então eu trabalho nesse ramo, nesses 50 anos, junto com todos os trabalhos que eu faço meus. Eu sobrevivo com os meus trabalhos e consigo fazer esse voluntariado, trabalhar essas coisas assim, para a gente poder fazer as coisas acontecerem nesse país. Então, o que eu queria agora era fazer justamente uma exposição, né, sobre a minha carreira, ou até um livro, para poder passar essa experiência, porque eu estou vendo o seguinte: se não houver mais pessoas que consigam fazer voluntariado, a gente vai perdendo toda essa sequência de trabalhos. E está difícil. Eu estou como presidente da associação há mais de 35 anos. Isso não pode acontecer. Tem que ter outras pessoas, mas é muito difícil. Tem que saber lidar com políticos, tem que saber lidar com os desenhistas, que cada um é uma cabeça, para você fazer as coisas acontecerem. Mas olhando para trás, eu vejo que muita coisa boa foi feita. Eu queria que vocês vissem com carinho todo o material que a gente passou assim.
Tem alguns depoimentos de desenhistas sobre mim que eu peguei de um dia para outro, mas eu acredito que o material que tem aí dá para sentir o que foi esse trabalho. Se eu tiver a honra de ter o voto de vocês para que eu tenha esse projeto, eu vou trabalhar, como sempre trabalhei, em prol dos desenhistas, em prol de fazer as palestras que eu faço, em prol de fazer a divulgação que eu faço do desenhista brasileiro. As exposições, já fiz mais de 150 exposições, essas Flash Expo, inclusive. Estamos fazendo exposições internacionais agora. Fizemos uma muito legal com a Itália, desenhistas brasileiros e desenhistas italianos falando sobre a pizza, que une as nações. Estamos nos 150 anos da imigração italiana aqui no Brasil, e agora estamos organizando uma também com a Itália, agora falando de carnaval. Carnaval começou em Veneza, então os desenhistas italianos vão falar sobre o carnaval na Itália, que existe até hoje, e a gente, os brasileiros aqui, falando do carnaval no Brasil. Juntar as pessoas, fazer a valorização do cartoon, do humor gráfico, do desenho, das histórias em quadrinhos, é o que nós temos de melhor aqui no Brasil, porque nós somos tão bons quanto qualquer outra parte do mundo. Em outras partes estamos defasados, sim. Para você fazer um filme, você gasta muito. Para fazer uma história em quadrinhos, você gasta pouquíssimo. E você consegue empregar mais gente. Então, por causa do custo, né? E por causa de toda a linha que você cria, desde dos desenhistas, os autores, editor, impressão, gráficas, vai para distribuição e vai para venda, você cria todo um ciclo que é muito importante. E quem não tem grana para fazer cinema, ou fazer teatro, ou fazer alguma outra coisa, pode fazer quadrinhos, começar pelos quadrinhos. Os quadrinhos servem para isso. E a minha vida é dedicada a essa área. Eu ainda pretendo fazer muita coisa, muitos desenhos, pretendo fazer bastante charge, cartoon ainda, histórias em quadrinhos, mas eu gostaria que tivéssemos um mercado nosso muito maior. E cabe muito mais do que o Maurício de Souza, o Ziraldo, cabe muito mais gente. Basta a gente ter uma noção diferente. Estamos lutando para isso. Obrigado pelo tempo que vocês ficaram me ouvindo, se conseguiram ficar até agora, né? E espero que tudo dê certo, espero que vocês vejam com carinho, tá? Um abraço.